E aí, pessoal, beleza? Bom, para mim não está beleza, né? Hoje o Real Madrid perdeu pro Barcelona 3-2, final da Copa do Rei, Barcelona campeão. Vou falar um pouco do jogo, depois eu vou falar um pouco da temporada, pode ser? Tá bom? Vamos lá. Hoje, sem dúvida, o favorito era o Barcelona, sem dúvida, né? O Real Madrid sofreu goleada pro Barcelona já, né? Enfim. Então, e pelo coletivo do Barcelona, ele era o favorito hoje, antes do jogo começar, né? E o Real Madrid até que mudou um pouco o seu jeito de jogar, né? O Mbappé não começou jogando hoje. Quando saiu a escalação, eu pensei, bom, vai ser um 4-4-2 com Rodrigo e Vini Júnior no ataque. Pensei que seria isso. Mas não. O Real Madrid fez um 4-5-1, onde ficava só o Vinícius lá na frente e o Rodrigo recuava para a linha de meio campo, né? Eu, sinceramente, galera, eu não acho ruim não, tá? Porque claramente o Barcelona era o favorito, né? E o Real Madrid já jogou do jeito Real Madrid contra o Barcelona e tomou uma goleada, né? Então, cara, enche de meio campo aí e pronto. Povoa o meio campo aí e vambora. E eu não achei ruim não, tá? E o Real Madrid até que o jogo não foi um massacre. Olha que loucura, né? Que ponto, hein? Que ponto. Até que o jogo, tá ligado? Teve jogo, né? Mas vamos falar aos poucos, calma. Primeiro, o jogo começa com o domínio do Barcelona, normal, já era esperado, domínio do Barcelona. Quando sai o gol do Barcelona, onde o Lamine Yamal tem três na marcação, o Lamine Yamal consegue tocar pro meio e o Pedri dá o chute lá, um chute muito bonito, faz o gol. Quando o Barcelona fez esse gol, aí, o que eu pensei? Errou. Por quê? Esse time do Real Madrid vai se desesperar. Vai querer ir pro ataque e vai tomar o segundo e o terceiro rápido, sabe? Eu achei que isso aconteceria, mas não. O jogo, digamos, pelo menos o Real Madrid não tomou outro gol rápido. Geralmente é isso que acontece quando o Real Madrid toma um gol, principalmente contra o Barcelona, esse Barcelona aí, né? Teve aquele jogo lá que o Real Madrid tomou um gol e ficou tonto. Meu medo era o Real Madrid hoje ficar tonto depois de tomar um gol, né? Mas lá, gol merecido, o Barcelona estava jogando melhor, né? Fez o primeiro gol. E tivemos uma bola na trave também do Barcelona no primeiro tempo. Então, galera, o primeiro tempo termina aí 1-0 pro Barcelona. Eu fiquei, lógico que eu não gosto de perder, né? Mas eu fiquei ok com esse 1-0. Porque no segundo tempo pode acontecer qualquer coisa, né? Pelo menos não tava 3-0. Pelo menos não tava 3-0, 2-0, que já complica mais. 1-0 é aquilo, um erro do Barcelona ali, né? O Madrid pode fazer o gol. Aí beleza. Começa o segundo tempo, sai o Rodrigo, entra o Mbappé. Não é a mesma equipe que tomou a goleada do Barcelona. Porque naquele jogo tinha o Rodrigo, né? Então o Ancelotti tira o Rodrigo e coloca o Mbappé. Ou seja, esse time de hoje ele estava um pouco mais equilibrado. Porque se você tem junto Rodrigo, Mbappé e Vinícius, o time fica, né, espaçado. Dois deles não voltam para marcar, que é o Rodrigo não, é o Vinícius e Mbappé. Vinícius e Mbappé não voltam para marcar, né? O Rodrigo volta. Mas tipo, é melhor você ter no meio-campo um meia mesmo para poder marcar melhor do que o Rodrigo. Apesar dele tentar marcar e muitas vezes fazer bem esse papel, mas não é o principal papel dele, né? Então o Real Madrid hoje, no segundo tempo, com o time do segundo tempo, estava um pouco mais equilibrado, tendo só o Vinícius e o Mbappé lá na frente. No caso, o Mbappé, o Vinícius teve que recuar um pouco mais para marcar, né?
Me surpreendeu muito o desempenho do Real Madrid no segundo tempo. Me surpreendeu muito. Logo aos 3 minutos, o Bellingham, eu tô lendo aqui porque eu anotei, tá, galera? Que eu não esqueço. O Bellingham, ele toma a bola sozinho ali, faz o desarme, toca pro Vini. Dá pra fazer melhor, velho. Ele chutou, é que antes dele chutar, ele dá um toque na bola, que a bola vai meio pro lado. Aí ele chuta, o goleiro pega, chuta de novo, o goleiro pega de novo. Ali dá pra fazer um gol, hein? Ali dava. E aos 8 minutos, o Ancelotti já faz outras substituições. Entra o Modric, o Arda Güler, sai o Lucas Vázquez e o... Não, o Lucas Vázquez. Lucas Vázquez e o Dani Ceballos. Os dois saíram. É que eu tô com o Lucas Vázquez na cabeça porque ele foi expulso, né, no final da prorrogação. Aí eu pensei, como é que saiu o Lucas Vázquez sendo que ele foi expulso? Mas ele foi expulso porque ele fez bagunça lá no banco, né? Enfim, ele e o Rudiger. Mas calma. Valverde vai para lateral com essa substituição. Beleza? Então entrou o Modric e o Arda Güler. O Real Madrid começou ainda mais a ser soberano no jogo. O Real Madrid estava bem melhor que o Barcelona no segundo tempo. Me surpreendeu muito. Me surpreendeu muito isso. Eu não esperava em nenhum momento o Real Madrid melhor que o Barcelona no jogo. Antes do jogo eu esperava contra-ataque, sabe? Chutão pra frente pro Vinícius correr, pro Mbappé correr. Mas enfim. Teve um outro lance aos 10 minutos, onde o Vini recebe um passe do Mbappé, só que ele acaba chutando fraco e o goleiro pega. E aos 24 tivemos o gol do Real Madrid, o gol todo do Mbappé, né? Todo do Mbappé porque ele sofre a falta, ele dá uma caneta, sofre a falta. Para mim não era para expulsão do jogador do Barcelona. Tinha cobertura, né? Bate a falta e faz o gol. Foi bom esse gol porque o Real Madrid estava bem. Aí eu pensei o seguinte, bom, está acontecendo algo que eu não esperava muito bem. Não esperava. Que era Real Madrid soberano no jogo e o jogo empatado. Eu achei que o jogo seria resolvido rápido. Mas enfim, jogo empatado. Então pensei, agora, mano. Não tem que esperar a prorrogação nem nada disso. Tem que fazer o gol agora. Aos 31, gol do Real Madrid. Tchouaméni de cabeça. Aí quando saiu esse segundo gol, mano, a minha confiança tava lá em cima, velho. Tava lá em cima. Onde eu cheguei a pensar o seguinte. Cara, acabou o jogo. Real Madrid vai segurar, vai fazer catimba, segurar a bola lá no ataque. O Barcelona vai se desesperar. Eu pensei isso. Quando fez o segundo gol. Eu estava muito confiante. E já estava pensando no título. Né? Mas aí, meu parceiro. Teve um lance antes do gol do Barcelona. Teve um lance que o Lamine Yamal chuta. Que era gol. Se não fosse o Courtois. Se fosse qualquer outro goleiro lá, era gol. O Courtois catou lá no canto. 2 metros de altura. Mano, o Yamal chutou, mano. Ia no cantinho ali, não tinha pra ninguém. Mas tinha pro Courtois. Ali eu já fiquei, rapaz. Eu achei que o Barcelona ia se desesperar, mas pelo jeito vai ser pressão até o final, né? E aos 38 tivemos o gol do Ferran Torres, o gol num jeito bem, mano, o pior jeito possível de tomar gol. O Yamal dá um passe longo. Que você olhando esse Barcelona, pelo menos comigo é assim. Olhando esse Barcelona, eu penso, bom, vai fazer gol tocando passe rápido, tabelando. Só que o gol foi num passe longo, mano, isso aí me deixou com muita raiva, velho. Um passe longo. Ferran Torres, que pra mim é um jogador limitadíssimo. Jogador, não vejo nada demais no Ferran Torres. Ele fez o gol. É brincadeira, cara. Era o título do Madrid ali, mano. Era só fazer catimba. Enfim, tomou o gol. Teve um lance que pra mim foi pênalti. Não o do Rafinha. Teve um do Rafinha que o juiz deu pênalti e depois voltou atrás. Esse do Rafinha pra mim não foi. Mas teve um antes, que foi, acho que foi no próprio Ferran Torres, ou no Pedri. Foi o Rudiger que fez. Ele meio que fez uma alavanca ali no pé do jogador do Barcelona. Pra mim foi pênalti aquilo lá. Não deu, aí 1 minuto depois o Rafinha cai dentro da área, o juiz dá o pênalti e depois o VAR manda voltar. Esse primeiro do Rudiger pra mim foi pênalti.
que o juiz não deu. Esse segundo não foi pênalti, não. Rafinha cavou. E termina 2-2. O Vini sai do jogo, porque estava cansado, né? Aí entra o Brahim. Tem um problema na prorrogação, galera, porque no momento da prorrogação, eu estava fazendo uma live lá no canal de gameplay. Então o que eu fiz? Eu deixei o celular aqui no canto e eu fui olhando de vez em quando como é que estava o jogo. Então não deu para eu parar para ficar analisando certinho. Eu só olhava e via se tinha saído gol, entendeu? Olhava, via se tinha saído gol. A outra coisa importante que eu tenho para falar que eu acabei esquecendo. Quando estava 2-1 pro Real Madrid, o Real Madrid teve uns 3 contra-ataques que era para matar o jogo. Contra-ataque, sabe? Tinha que fazer o gol. Não fez. Aí tomou o gol, né? Prorrogação. Eu vi pouco, como eu disse, vou falar mais do gol do Koundé. Se eu não me engano, quem errou o passe foi o Fran Garcia, né? Não foi o Fran Garcia? Parabéns à diretoria. Pra que contratar lateral, né? Não precisa. Temos o Fran Garcia. E terminou 3-2 Barcelona. No final teve uma confusão danada do Rudiger. Não sei o que aconteceu com o Rudiger. Aceitar a derrota, né, gente? Aceitar a derrota. E o jogo de hoje, na minha cabeça, se o Real Madrid conseguisse o título, o jogo de hoje talvez abalaria a confiança do Barcelona. E aí pode ser que no campeonato espanhol o Barcelona tropeçasse, tá ligado? Eu estava com isso na cabeça. Se o Barcelona perdesse hoje, mas não perdeu, então. Não perdeu, meu parceiro. A vitória de hoje faz com que, na minha cabeça, faz com que o Barcelona tenha uma chance ainda maior de ser campeão espanhol, porque a confiança está lá em cima. Entendeu? Uma derrota hoje do Barcelona talvez afetasse o time. Talvez. Mas é isso. Seguinte, teve também o Mendy no início do jogo, sentiu, o Ancelotti colocou ele titular, não sei porquê, voltou de lesão, colocou ele titular, machucou rápido, gastou uma substituição. Enfim. Resumindo esse jogo aí, galera, eu acho que é porque o segundo tempo do Real Madrid foi muito bom, velho. Eu acho que o 2-2 foi justo. O resultado 2-2 no tempo regulamentar lá, tempo normal, foi justo. E prorrogação, para mim, qualquer um que fizesse gol ali, beleza. O primeiro tempo foi total do Barcelona, o segundo tempo foi do Real Madrid, na minha opinião. E aí na prorrogação, quem errar menos é campeão. E no caso, o Barcelona errou menos, né? Rapaz, se pegar o que eu pensava para esse jogo antes do jogo começar, eu acho que o resultado foi esperado. Tipo, o campeão, na minha opinião, o favorito era o Barcelona. Então, o campeão sendo o Barcelona, para mim, né? Para mim era o esperado, digamos assim. Pelo que os times vão jogando. Mas o desempenho para mim do Real Madrid foi melhor do que eu imaginei. Eu achei que seriam, sabe, vitória do Barcelona aí, 2-3-0 fácil. Mas não, né? Foi difícil. Só que o Real Madrid não pode se contentar com só isso. A verdade é essa. Eu não sei se o Ancelotti vai sair, provavelmente vai, né? Talvez até mesmo se ele conseguir o título da La Liga, eu acho que ele ainda vai sair. Acho, né? Vamos ver a seleção brasileira consegue ele aí, né? Vamos ver. Ele é bom. Ele é bom. Ele é o maior campeão de Liga dos Campeões, né? Pelo menos por clubes diferentes, como técnico. Mas se eu não me engano, ele é o maior de todos, que mais ganhou. Então o cara entende um pouquinho, é coisa pouca. Às vezes tem temporada boa, temporada ruim. Fazer o quê, né? Agora, na seleção brasileira, se ele vier, o elenco da seleção brasileira não é do nível do Real Madrid. Principalmente o meio-campo. Meio-campo do Real Madrid, você tem Valverde, você tem Bellingham. Então, na seleção brasileira não tem, né? Mas, enfim, eu acho que o título foi merecido.
Barcelona mereceu ganhar. Se o Real Madrid tivesse feito na prorrogação, para mim também seria merecido pelo segundo tempo. Então, ganhou quem errou menos na prorrogação, né? E bem feito para a diretoria, que não contrata lateral e nem zagueiro, né? Parabéns. Acabou que um lateral, que se não me engano foi o Fran Garcia que errou o passe. Eu tava concentrado na live. Mas se foi o Fran Garcia, acabou que um lateral decidiu, né? Eu não vou reclamar do Fran Garcia. Ele é só o Fran Garcia. O nível dele é esse. Não tem culpa de estar ali, né? É isso, tá bom, galera? É nóis. Vai ter vídeo pós-jogo amanhã para Flamengo e Corinthians, tá bom? Comenta o que você achou do jogo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se puder, deixar o like. Muito obrigado. E até o próximo vídeo aí.